A Revolução Industrial no Japão, ela começou com a Revolução Meiji, ou Restauração Meiji, que foi o que pôs fim ao shogunato Tokugawa, que foi uma ditadura feudal militar integrada por samurais, que eram soldados ou guerreiros aristocratas, que dominou o Japão de 1603 a 1868. O Japão, então, se tornou a oligarquia Meiji, que formou o governo sob a autoridade do imperador Meiji. Foi uma época de alteração em vários fatores, como política, educação, religião, economia, já que antes tudo era concentrado nas mãos dos samurais. A Revolução Meiji acelerou a industrialização no Japão, que levou à sua ascensão como uma autoridade militar até o ano de 1905, sob o lema "Enriqueça o país, fortaleça as forças armadas". Com a Revolução, o Japão se tornou o primeiro Estado-nação asiático moderno com desenvolvimento social e econômico. E depois da Revolução, o Japão não voltou a fechar as portas e nem expulsou os estrangeiros, mas investiu na industrialização e na modernização para continuar crescendo. Então, depois de toda a revolução e evolução, as indústrias começaram a surgir aos montes no Japão, já que o governo tinha investido em portos modernos e ferrovias, o que garantiu emprego à população e deixou a população muito feliz também. Os produtos da industrialização eram exportados a preço competitivo, o que fazia o Japão lucrar muito com isso. O crescimento industrial provocou uma rápida urbanização e o êxodo rural proporcionou às pessoas uma vida mais longa e mais saudável. Porém, como em outros países rapidamente industrializados, as condições precárias de trabalho nas fábricas levaram a uma crescente inquietação trabalhista, e muitos trabalhadores passaram a acreditar nos ideais socialistas e pedir melhoria. O governo, então, criou a legislação social em 1911, estabelecendo horas máximas de trabalho e uma idade mínima para o emprego. Então, o Japão, que até o século XIX era feudal, entrou no século XX como uma potência econômica mundial, tanto que se alinhou à Alemanha e à Itália na Segunda Guerra Mundial. Houve uma evolução não só na economia, mas como na educação e na religião, e no final das mudanças, o Japão havia se tornado o primeiro Estado-nação asiático moderno. Pensando em como seria arranjar emprego no Japão, primeiramente, se você mira alto, quer construir uma carreira e ter um grande cargo em alguma empresa famosa, já tem um desafio a mais pela frente, visto que os japoneses preferem pessoas de suas etnias para esses cargos. E é um motivo muito mais simples de, um ocidental não sabe como fazer. Toda cultura é única, e por isso eles preferem pessoas do próprio país em suas empresas, visto que provavelmente seguem os mesmos princípios. A ideia cultivada por eles de emprego vitalício, que, como o nome já diz, é um emprego para a vida toda, é um grande requisito se você quer trabalhar em algumas empresas lá. Esse emprego não quer dizer que você vá exercer sempre o mesmo cargo, mas sim manter-se na empresa. Porque eles acreditam muito que, com essa ideia de ficar muito tempo trabalhando na empresa, você vai dar o máximo de si para a empresa ter sucesso, que você vai crescer junto com ela e você vai se preocupar com ela. E se você se preocupa com alguma coisa, com eles, nesse sentido da empresa, você faz dar certo. Então, é muito necessário para as empresas que já tem um nome conhecido, você adentrar a essa ideia de emprego vitalício. E por mais que na nossa cultura a gente já tenha uma ideia de carreira, não é totalmente igual a deles, dessa de emprego vitalício. Mas também não é tão apressada, porque vamos fazer uma pequena comparação. A gente pode sair do ensino médio, ter um tempo para pensar o que fazer da vida, eu quero fazer faculdade, eu não quero fazer faculdade, se eu quero ir embora, não quero ir embora. Eles têm uma decisão ainda antes de acabar o ensino médio, mas não tão forte como você já decidiu o que quer fazer da vida, mas sim por oficinas que eles devem escolher quando ainda estão na escola, para já ir traçando o caminho que eles vão seguir no futuro, tipo, trabalhar com tecnologia, sei lá, arquitetura ou qualquer outra coisa, tem oficinas após o período normal escolar, que seria de 4 horas, para eles aprenderem isso, fazendo o ensino básico deles, tipo, horários básicos, sendo 8 horas por dia. Então, é uma grande carga horária, onde você vai se dedicar metade dessa carga horária para aprender alguma coisa que você já tem
um intuito de trabalhar no futuro. Mas vamos supor que você está tudo ok com isso, está bem encaminhado, vai chegar a parte do currículo e em qual área você vai servir. E já dizendo que, independente de qual sua área, vai ter muita competição no país, porque é dito que 76% das pessoas que terminam o ensino médio lá continuam para o ensino superior. E dá para imaginar o porquê, visto que eles têm as 4 horas normais do dia, mais 4 horas de alguma coisa que eles têm interesse. Então, obviamente, eles vão querer fazer algo de útil, já que eles têm isso. Porém, qual consequência que esse cobrar tem, todos esses passos e requisitos altos para entrar em uma empresa, acabam tornando os japoneses solitários e individualistas, que almejam tanto sucesso no trabalho que acabam não tendo tempo para ter uma vida pessoal. Então, a rotina de um trabalhador industrial no Japão ela não é muito diferente da do Brasil. Geralmente as fábricas começam às 8 da manhã, mas os trabalhadores costumam chegar meia hora mais cedo para arrumar tudo e às 8 já ter começado o trabalho. Para chegar até a indústria, as fábricas oferecem transportes como vans e ônibus que pegam o trabalhador da sua casa ou de perto da sua casa e levam até a empresa, como acontece aqui no Brasil. Em muitas empresas, a rotina matinal é iniciada com a prática do Rádio Taiso, que é um exercício de alongamento tradicional no Japão, que ele é tão tradicional que o exercício e a música são os mesmos desde 1928. E ele acontece geralmente nas indústrias onde as pessoas ficam muito tempo de pé e na mesma posição, fazendo a mesma coisa. Eu vou deixar um videozinho aqui de como acontece para vocês darem uma olhada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
início das atividades e dura em torno de meia hora. A jornada de trabalho japonesa é em torno de 8 horas diárias e no máximo 11 horas diárias, porque eles fazem bastante hora extra. No máximo 11 horas diárias e 60 horas semanais. E em relação às folgas, as fábricas japonesas trabalham 5 dias e dão 2 dias de folga para os funcionários, e nem sempre são nos finais de semana. E diferente do Brasil, o salário mínimo japonês é calculado por hora trabalhada. E também não é o mesmo em todo o país, cada província determina o seu salário mínimo. É comum o custo de vida japonês ser muito alto, então, mesmo com o salário mínimo sendo alto, os japoneses costumam fazer muita hora extra, até porque a hora adicional recebe um acréscimo de 25%. O fato dos japoneses serem considerados um povo trabalhador não tem a ver só com questões econômicas, tem a ver com questões culturais também. Depois da Segunda Guerra Mundial, o governo incentivou muito o povo a trabalhar para reconstruir o país, o que deu certo, porque o Japão virou uma potência, né? Mas até hoje, o japonês tem muito essa cultura de colocar o trabalho em primeiro lugar. E voltando a falar sobre um público mais geral, todo mundo sabe a facilidade que os japoneses têm em criar qualquer coisa que vai facilitar o dia a dia, desde que seja um aplicativo, ou como uma máquina para ajeitar gravata ou amarrar os sapatos. Então é fácil encontrar algo sobre tecnologia no Japão, mas nas últimas notícias sobre isso remete ao problema do país, onde uma boa parte da criação dos aplicativos é focada na interação social. E mesmo que a gente ache alguns aplicativos estranhos como aplicativo para ser um amigo do aluguel, companheiro holográfico, simulação de como ter um animal em casa. E esse eu acho até interessante falar sobre, porque seria uma notificação que você vai receber no celular e vai falar algo bem assim: seu gato não para de miar, parece estar com fome. Seu cachorro estraçalhou sua almofada. E vão ser essas pequenas interações que eles vão ter. A princípio, essas coisas fazem sucesso lá, então é um pouco divertido, sim. Ou seja, em vários casos é reforçado como solitário ver lá. É como eles tentam superar isso com a tecnologia. Mas, como eu dito antes, várias das invenções não ficam lá. Apenas são criadas. O povo prefere o que já tem de costume. E se está funcionando, não vem tanta necessidade de mudar. E não é que os japoneses estão ligados ao passado. Para eles, essas tradições de manter o seu básico mostram que tecnologia e tradição não são opostos. E é possível seguir em frente valorizando as raízes culturais.
Como a tecnologia afeta a vida dos japoneses? Não é muito surpreendente para ninguém que o Japão é o país que mais evolui tecnologicamente no mundo, tanto com invenções como com melhorias porque já existem. Mas isso não significa ser o país com mais tecnologia sendo utilizada. Grande parte, digo isso falando que mais de 80% do que é produzido lá é apenas para exportação, deixando os próprios japoneses na mão. E é como se vêssem ainda alguns anos atrasados tecnologicamente comparado aos outros países, mas tendo o necessário para ser um dos mais avançados. Note-se que se não for uma cidade capital, tudo vai ter um visual antiquado, os metrôs, carros e a própria infraestrutura. E todas funcionando corretamente, mas por que não avançam? Bom, uma parte da culpa é posta na crise de 1990 que aconteceu no país. Então, sem ter como seguir em frente financeiramente, a ideia foi manterem-se ao básico e apenas o que já estava dando certo. E contando que pelo menos 1/4% da população dos japoneses é idosa, isso é, 31 milhões de pessoas que não se adaptariam tão bem a tudo que existe de novo. Merda, me mexi muito rápido.